Olá, olá, meus queridos! Que bom ver vocês aqui mais uma vez! E se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carol Carvalho, sou professora e sou psicanalista cristã. Então seja muito bem-vindo aqui neste canal. Saiba que aqui nós conversamos assuntos relacionados à nossa vida pessoal, à nossa vida emocional e à nossa vida espiritual também. Então seja muito bem-vindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e compartilhe este vídeo com mais alguém. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que precisam ouvir uma mensagem como esta, uma palavra como esta. E hoje nós vamos conversar sobre o medo. Quem nunca sentiu medo? Levanta a mão. Eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão, não é mesmo? Porque em algum momento das nossas vidas nós já sentimos medo e está tudo bem. É normal nós sentirmos medo porque o medo é um sentimento que faz parte do ser humano. Mas a questão aqui é nós termos clareza de como lidar com o medo em uma situação em que ele é ativado dentro de nós. Certamente você já ouviu aquela famosa frase que muitas pessoas usam por aí, dizendo: o medo te paralisa. Eu discordo desta frase, porque não é isto que o medo faz com a gente. Na verdade, o medo, ele faz com que a gente tome decisões. Ele nos força, digamos assim, a tomar decisões. E é interessante porque o medo, ele se apresenta de forma diferente ao longo da nossa vida. Quando éramos criança, por exemplo, nós tínhamos medo de coisas às quais hoje nós não temos mais medo. Eram medos mais imaginários. Por exemplo, tínhamos medo do escuro e se a luz não voltasse, de repente poderia aparecer algum ser estranho ali no escuro que iria nos assustar. Então era algo mais imaginário, mas nós sabíamos que aquela situação não iria durar para sempre. Em algum momento a luz voltaria ou o dia iria clarear e nós nos sentiríamos mais seguros em relação a essa situação. Mas agora, na fase adulta, os medos, eles são mais reais. Como adultos, nós temos medo de outras coisas. Temos medo de trocar de profissão, por exemplo. Temos medo de não ter sucesso na vida, profissionalmente falando. Temos medo de envelhecer, medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo de receber críticas, medo de tantas outras coisas, e tudo isso vai sendo plantado na nossa mente ao longo da nossa vida. E nós vamos criando algumas mentiras para nós mesmos e isso vai nos limitando. Ou seja, a nossa mente, ela vai nos auto-sabotando e diante disto, nós não nos permitimos avançar. E a diferença desses medos aqui na fase adulta é porque estes medos, muitas vezes, eles não podem ser resolvidos imediatamente, mas a longo prazo, sim. Só que, dependendo da pessoa, nem a longo prazo este problema, este medo se resolveria por conta do que ela carrega na mente dela, por conta do quão presa ela está naquelas crenças que foram enraizadas na sua mente e que as limitam de seguir adiante com seus projetos, seja na área pessoal, na área profissional, na área espiritual. Perceba que o medo, ele nos afeta em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes na área amorosa também, enfim, em todas as áreas das nossas vidas, se nós não decidirmos lidar com o medo de forma como ele deve ser lidado,
é inviável mesmo de seguir adiante. Eu quero conversar com vocês como nós podemos aprender a lidar com o medo. O medo nos faz tomar decisões. Quais são as decisões que nós tomamos quando estamos diante de uma situação em que somos atingidos pelo medo? São duas as decisões as quais temos que tomar. Ou nós fugimos, ou nós enfrentamos. Não há como fazer qualquer outra coisa diante de uma situação em que o medo é ativado dentro de nós. Ou nós vamos fugir, ou nós vamos enfrentar o medo. E aí, aquela pessoa que foge do medo, ela acaba acreditando no que a mente dela prega para ela com aquelas questões autossabotadoras, dizendo para ela que ela pode falhar, que ela não merece, que ela não é boa o suficiente, enfim, tantas outras coisas. E isso vai alimentando a insegurança dentro daquela pessoa e faz com que ela fuja daquela situação. Ela realmente vai agir desta forma porque, infelizmente, o que ela acredita vai manipular ela e vai fazer ela agir assim. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu amo fazer analogias porque fica muito mais fácil de nós entendermos o assunto. Então vamos supor que o medo é como se fosse um muro em que nós vamos construindo ao redor de nós. Então, se nós construímos um muro, nós vamos ter uma barreira ao nosso redor, não é mesmo? Você não concorda? Vamos ter uma barreira ao nosso redor. Mas qual é a vantagem e qual é a desvantagem? Eu só vejo desvantagem na construção deste muro. Por quê? Da mesma forma com que eu me protejo do que tenta me atingir, eu não consigo sair, eu não consigo avançar, eu não consigo enxergar o que está do outro lado. Eu me limito, é isto. Nós nos limitamos quando sentimos medo e criamos esta barreira ao redor de nós mesmos. E Deus não quer que nós sejamos filhos medrosos, de forma alguma, porque a sua palavra diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a enfrentar o medo. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos corajosos, que nós sejamos ousados e que nós venhamos a enfrentar o medo, a decidir enfrentá-lo. Qual é a decisão que temos que tomar? Enfrentar o medo e não fugir dele. Enfrentando o medo, nós vamos seguir adiante. Então, eu te convido a refletir sobre o que conversamos aqui e a fazer uma autoanálise para tentar descobrir o que é que está te impedindo de avançar. Quais são os medos que estão guiando a tua vida e está te impedindo de ser quem você é, está te impedindo de ter uma vida melhor. E a boa notícia é que nós podemos mudar. Sim, podemos fazer diferente. E de que forma? Nós vamos ter que nos autoconhecer e a partir disso nós vamos reprogramar a nossa mente para que ela haja de forma contrária ao que ela vinha agindo antes e que estava de alguma forma me prejudicando, e que eu possa pensar diferente, que eu possa, em vez de pensar coisas negativas, eu vou pensar coisas positivas. É fácil? Não, não é fácil. Esteja certo de que não é fácil, mas se você ter persistência, você consegue. Se você decidir, você consegue.
Você precisa perceber o que está te impedindo de avançar, você precisa decidir mudar e você precisa agir. Então, faça o seu melhor para que o medo ele não seja mais algo que te interrompa de viver o que Deus tem para você aqui neste mundo, de viver o que Deus tem para você de melhor aqui nesta terra, certo? A gente volta a conversar mais sobre este assunto em algum outro vídeo, mas foi muito bom ter você por aqui. E eu espero que você tenha gostado deste assunto, que de alguma forma você se sinta tocado com este assunto e que você coloque em prática, acima de tudo, coloque em prática o que nós conversamos aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, permitindo o Senhor. Um beijo e até lá!